A paz do Senhor, falando EBD e as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Bom, hoje nós vamos tratar da lição de número 2. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 13 de julho de 2025 e traz por tema o falso evangelho. O texto principal se encontra na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 1, versículo de número 9, que está escrito desta maneira: assim como vô-lo dissemos agora, de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho que vá além do que já recebeste, seja anátema. O resumo da lição nos ensina que nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeiramente vinda de Deus. Vamos para os objetivos da lição, que são 3. Nós temos então o primeiro, mostrar a surpresa de Paulo diante dos irmãos Gálatas. O segundo, compreender o que é anátema. O terceiro, refletir a respeito de agradar a Deus e não aos homens. Comumente fazemos, separamos algumas palavras, algumas frases para que procuramos entender aquilo que a lição está nos ensinando, né? Nós vamos fazer uma análise daquilo que nós entendemos que é também a ideia do comentarista, tá bem? Então, nós separamos aqui a palavra falso, outro evangelho, aparentemente cristã, e assim sucessivamente. Vamos começar falando, então, da questão da preocupação do apóstolo Paulo quanto à igreja da Galácia, também, ou as igrejas dessa região. Também há algo que não era verdadeiro, né? Algo que não é verdadeiro, que pode ser usado para descrever algo que é enganoso. Também a palavra falso, falsidade, pode ser usado para descrever algo que é enganoso, fingido ou adulterado. Tá bem? Então, enganoso, fingido ou adulterado. Vamos usar a palavra adulterado para a nossa análise, que eu acredito que ela vai se encaixar muito bem com o propósito da lição. Tá bem? Então, o falso evangelho quer dizer que é um evangelho adulterado, é algo que foi... a ideia é de um documento adulterado, rasurado, algo que perde o valor, e nós precisamos nos preocupar com isso, tá bem? Principalmente quando em se tratando do evangelho. Outra coisa que nós trazemos aqui, a palavra também outro evangelho. Veja, aqui nós temos a ideia de adulteração e aqui nós temos a ideia de um segundo, quer dizer, a palavra outro também quer nos trazer a ideia de um segundo, não de um segundo tempo, mas de um segundo de surgimento, né? Então nós temos o primeiro, o evangelho verdadeiro, que é transmitido por Cristo e é escrito pelos seus discípulos. Por isso que nós dizemos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu... Então, a ideia aqui é esta questão do segundo, quer dizer, um outro evangelho, uma outra boa nova, né? Nós vamos ver mais adiante que a ideia não é de que eles deixaram a base principal, vamos dizer, do evangelho. Tá vendo? Eles não negaram oficialmente, mas aqui é uma história para aqui uns minutos mais adiante. Então, tá bom? Então, nós vamos falar de algo que é adulterado, que foi adulterado, que ele perdeu as suas qualidades principais ou primárias, ou perdeu a sua finalidade. Nós vamos falar de um outro evangelho, veja, como está em Gálatas capítulo 1, versículo 9. Outro evangelho quer dizer um segundo evangelho. Tá? No caso aqui, uma complementação, como nós vamos ver. E no resumo da lição, tem também a ideia de que nem toda mensagem
aparentemente cristã, ela provém de Deus, tá? Ela provém, é verdadeiramente vinda de Deus. Então, nós precisamos nos preocupar, primeiramente, com essas três observações que foram feitas pelo comentarista. Primeiro, é sobre a falsidade, a questão da adulteração do evangelho, obviamente, por aqueles que estão lutando contra a igreja, né, o surgimento da igreja, o nascimento da igreja, estão tentando corromper aquela base evangelística de Cristo, como Cristo, que é um evangelho cristocêntrico, o evangelho, a salvação somente mediante a fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, e isto é feito por graça e não por obras, né, favor de Deus, nós vamos sempre nos lembrando disso. Obviamente, então, que a questão também fica na ideia do aparentemente cristão, uma mensagem. E é o que nós mais vemos nos dias de hoje, infelizmente, né? É como se pegar um copo aí de suco de uva, de uma essência, de uma fruta qualquer, geralmente aquela essência que um suco, como nós podemos dizer, é o extrato da fruta. Um copo você pode fazer aí 1 litro, 2 litros, ele é concentrado. Então, o que acontece? Quanto mais água você coloca, mais ele vai perdendo, ele vai sendo adulterado, vamos dizer, a qualidade original que é tirada da garrafa. Tá bem? E se você colocar aí litros e litros d'água, pode até lembrar-se de que havia um suco de uva ali, um concentrado de uva, mas agora é só lembrança, porque o gosto mesmo já foi faz tempo, até a coloração já não é mais a mesma, e assim sucessivamente. O que nós vemos hoje é mensagens que até citam alguma coisa referente ao cristianismo, referente à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, referente à obra salvífica de nosso Salvador, mas é só aparentemente, é só para dar aquela ideia, para chamar a atenção, para não mostrar, obviamente, de uma vez por todas, que estão totalmente destituídos da palavra do Senhor, do evangelho verdadeiro, não falso, adulterado, mas o evangelho que foi pregado pelos apóstolos, pelos discípulos, depois pelos pais da igreja e assim sucessivamente, tá bem? Assim como nós vemos aquelas religiões, aquelas pessoas que vêm até as nossas portas anunciar os seus evangelhos, que são outros evangelhos, não é a Bíblia que nós usamos. E há algum tempo atrás, nós que temos aí uma certa idade, eles viam e eles nunca citavam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não era interessante, não fazia parte. Ao passar dos tempos, o que acontece? A recepção das pessoas se tornaram um pouco mais distante e alguns até nem os recebem. Por quê? Porque eles não falavam. Isto, o que eles fizeram? Eles transformaram a sua mensagem aparentemente bíblica, acrescentando o Senhor Jesus Cristo. Mas algumas nós sabemos que Jesus Cristo para eles não é Deus, não é Senhor, é um anjo, é um Deus de segunda categoria, um deusinho, vamos dizer assim. E com isso, eles trouxeram uma determinada aparência de que aquilo que eles estavam transmitindo tinha alguma coisa a ver com a Bíblia Sagrada. Ora, nós já deveríamos estar vacinados contra isso, porque o livro que trazem, ou os livros, juntamente com o seu livro chamado Bíblia, ou Escritura, não são as Sagradas Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. Então, veja, outra coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo no decorrer da lição vai ser a aparência de cristianismo, a aparência de piedade, a aparência de que servem a Deus e realmente fica só na aparência, na aparência. E isto fez com que acontecesse na vida de Paulo, como nós vimos nos objetivos, 3 momentos interessantes, né? Veja, ele fica boquiaberto, ele está surpreso,
Ele está admirado, ele está estupefato, tá? Diante da atuação dos Gálatas, daquilo que os Gálatas fizeram. Segundo, ele chega ao ponto, essa surpresa o leva a trazer algo um tanto quanto sério, como nós veremos mais adiante, que é a questão do anátema de determinada coisa. Então, nós vamos ver dois tipos de anátema, no objeto e da pessoa, em objetos e em pessoas. Tá bem? E a terceira, e muitas vezes nós precisamos tomar cuidado para não nos equivocarmos aqui, veja que quando ele diz assim, importa ouvir mais a Deus do que aos homens, veja que ele não está falando, se referindo a ele. Obviamente que ele exalta uma determinada igreja a partir do momento em que ele está evangelizando, e aquela igreja, aquele povo, eles vão até as suas casas, eles vão examinar nos rolos que eles têm das escrituras para saber se o que Paulo está falando é bíblico, vamos chamar assim, é de Deus ou não. Então, esta precaução, ela continua existindo, ou deve continuar existindo, nas nossas vidas. Mas precisamos tomar cuidado, porque nós temos homens, e nós temos mulheres, e nós temos muitos homens que são verdadeiros, ou nós temos homens que são verdadeiros jovens, né? Homens, mulheres e jovens que são verdadeiros servos de Deus. A estes ouvi. A estes ouvi. Veja, a questão que Paulo está dizendo que importa mais, nós podemos generalizar, obviamente que até aqueles que nós consideramos como pessoas chamadas por Deus podem cometer um determinado erro, equívoco no decorrer da sua vida? Sim, veja, sim, mas quando Paulo está dizendo ouvir a homens, ele está falando a homens que deturpam, tá? Que adulteram, que trazem um segundo ensinamento, sabe aquela tal de nova revelação, uma segunda revelação, um segundo esclarecimento? Obviamente que não existe. Obviamente não existe. Então nós precisamos tomar cuidado. Então vejamos que dentro deste cenário aparece, Paulo se apresenta como surpreso, tá bem? Depois, trazendo algo que deveria ser feito, ensinando a igreja a fazer uma coisa que, para muitos nos dias de hoje, seria uma palavra um tanto quanto pesada. Porém, Paulo está preocupado com a pureza do evangelho, não agradar a homens. Agora sim, nós vamos falar sobre isso. Paulo não está preocupado com agradar homens. Paulo está preocupado com a pureza do evangelho. Tá bem? Quando nós falamos de pureza, o que é a pureza? Lembra o copo que foi colocado o suco concentrado de uva? Então ali ele está puro, ele está com todas as suas qualidades, tá bem? A partir do momento que nós vamos acrescentando alguma coisa, ele vai perdendo a sua característica original. O evangelho não é diferente. É por isso que nós somos chamados a atenção a não acrescentar e nem a diminuir nada do que está na palavra de Deus. Tá? Quando olhamos para o livro do Apocalipse, nós vamos aprender através com o escrito de João, o amado, que não podemos nem extrair e nem acrescentar nada à palavra do Senhor. Tá bem? Então ele vai falar sobre o anátema. E eu coloquei um ponto de interrogação, porque nós vamos conversar no decorrer da nossa palestra. Tá bem? Aí sim a ideia vem não ouvir aos homens. Não ouvir aos homens porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque, veja, ouvir a Deus me deixa dentro do verdadeiro evangelho. Tá? Dentro do verdadeiro evangelho. E principalmente aqueles homens que deturpam a palavra do Senhor. Quando olhamos para a introdução, veja que eu coloquei aqui a introdução, um I, ou o número 1, em algarismo romano, nós vemos a introdução da lição. Veja, qual é a preocupação? Depois de Paulo, como nós vimos na lição passada, se apresentar, mostrar suas credenciais e suas preocupações, agora ele continua. Então, agora ele vai explicar quais são estas preocupações. O ponto de número 1, na introdução, está escrito assim. Veja, o que Paulo quer falar? Primeiro, sobre a incursão e práticas judaizantes.
Nós estamos falando constantemente sobre isso. Tá bem? O que eram os judaizantes? Eram aqueles que não aceitavam a pureza, as características do evangelho como ele era. Eles eram judeus convertidos que tinham em mente que somente Jesus Cristo ele não poderia fazer tal obra de salvação na nossa vida. Para isso, ele precisava de elementos, tá bem? Da fé judaica, da religião judaica, para quê? Que nós chamamos de lei, né? Da lei, de obras da lei, para que ajudasse na salvação, para que complementasse a obra de salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo chama a atenção. Paulo agora vai falar sobre isso com ele, a incursão em práticas judaizantes, tá bem? Então, qual é a ideia do judaizante? A principal ideia que nós devemos ter é que eles queriam inserir, né? Inserir no contexto doutrinário da igreja elementos que não fazia parte. O Senhor Jesus Cristo já havia dado a base, depois os discípulos vão buscar no capítulo 15 de Atos, e depois nós vamos ver que a igreja de Cristo ela tem a sua doutrina, ela tem o seu ensinamento, ela tem os seus preceitos. Veja, eu não estou falando que é retirado os preceitos do Antigo Testamento, mas quanto à lei mosaica, já nenhuma daquelas partes, nenhum dos 10 mandamentos, excetuando que dos 10 eles são resumidos em 2, amarás a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, a questão de dias, a questão do dia, ele nem é mencionado por Cristo. Tá bem? Então, Paulo está preocupado. Vamos relembrar que Paulo não está preocupado em agradar homens, mas Paulo está preocupado com a pureza do evangelho. Tá bem? O falso, adulterado, ele quer de fora, ele quer o verdadeiro evangelho, aquele evangelho que foi transmitido a eles e que eles agora estão transmitindo à igreja. Tá? Então, Paulo está preocupado com a pureza. E alertando que, trazendo para dentro de suas vidas, ou para dentro da comunidade referida aqui como os Gálatas, o que acontece? Ele também vai explicar a questão das consequências, quer dizer que aquelas atitudes, ao abrirem mão da liberdade que o Evangelho nos dá, que Cristo nos trouxe, voltar a metermos-nos debaixo do jugo da lei, vai trazer o quê? Consequências. Consequências do quê? Destas ideias. Qual ideias? Práticas judaizantes na vida dos irmãos. Qual seria a principal consequência? Aquele que vive a lei, ele tem que ser salvo pela lei. Ora, e a questão da salvação pela lei é que, ao cometer qualquer tipo de deslize, você errou em todos os outros mandamentos. Então, prestemos bem atenção que, pela lei, ninguém conseguiria ser salvo. Ninguém. Por isso Cristo vem para não abrogar, mas para cumprir a lei e trazer este presente, esta graça, este favor, que é o que os Gálatas estão fazendo, abrindo mão da graça de Deus, abrindo mão deste favor, deste presente e querendo fazer alguma coisa para devolver este favor que Deus está fazendo. Ora, é ilógico, se você está recebendo um presente, você não precisa fazer nada. A pessoa que te presenteia, ele não tem a ideia de dar um presente para receber. Obviamente, como convenção, né, num determinado período, nós vamos escolher um dia, não para retribuir, mas para fazer também algo porque queremos. Isso não tem nada a ver com Deus. Tá bem? Então, qual a consequência? É que eles deveriam agora, infelizmente, voltar às práticas. Se eles fossem fazer isto, eles teriam que viver conforme a lei. Conforme a lei. E lembrando que a lei não salva. Não havia um ser humano sequer na Terra que pudesse fazer isto. Para isto nos foi enviado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que ele diz a João. Importa cumprir a justiça. Importa cumprir a justiça.
Tá bem? Quando João diz, eu preciso do Senhor, o Senhor vem até a mim, ele diz, vamos cumprir primeiro a justiça. Quer dizer, tudo aquilo que era exigido para a ideia central, que é a salvação desde o Antigo Testamento, quando nós vamos falar na aula dos jovens da editora Betel. Tá? Se você quiser dar uma olhada ali também depois, nós vamos tentar ligar as duas lições. Tá bem? Então, nós temos que determinadas coisas que nós trazemos, seja de judaizantes, seja das novas, do neopentecostalismo, seja das igrejas que nós achamos bonitinho, falaram, vestiram, trajaram, isto, aquilo outro, e nós vamos acrescentando ao nosso escopo doutrinário, que não faz parte da nossa liturgia, nós estamos também, de uma maneira ou de outra, adulterando aquilo que nós aprendemos. Então, nós precisamos tomar cuidado. Veja, a finada minha mãe dizia assim, o costume do cachimbo é que deixa a boca torta. Então, nós precisamos tomar cuidado porque nós estamos num momento em que muita novidade está aparecendo, muita novidade. E, aparentemente, né, cristã e bonito, interessante. Mas nós precisamos nos preocupar para quê? Para que isto não seja causa de adulterarmos o evangelho de Cristo na nossa vida. Ora, pode trazer uma determinada facilidade, uma determinada beleza, mas nem tudo que balança cai, nem tudo que reluz é ouro. Então nós precisamos sempre tomar cuidado, principalmente, como eu disse, tamanho o modismo nas redes sociais ou não, depois até se convida para ir à igreja, toma lugar do púlpito, e quando o pastor faz isso, o dirigente faz isso, é como se ele estivesse chancelando aquilo que está sendo falado no púlpito da igreja dele. Então, senhor professor, senhor superintendente, senhor pastor presidente, nós precisamos tomar cuidado para quê? Para que ideias aparentemente cristãs, pregações aparentemente cristãs, não seja trazido para o rebanho e você está assinando embaixo, você está chancelando, você está dando autoridade e autorização para a sua igreja para seguir esses tipos de ensinamento. Esses tipos de ensinamento. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque estas práticas e a incursão da igreja nestas ideias, elas vão gerar consequências. Tudo traz consequências. Permanecer no evangelho verdadeiro, consequências boas. Partir para o evangelho adulterado, falso, as consequências serão nocivas, tá bem? Na vida dos irmãos. Então, nós precisamos ter cuidado nesta questão. Tá? No ponto de número 1, nós temos aqui um apóstolo surpreso. Tá? Surpresa! Paulo nem está lá, mas ao chegar aos ouvidos do apóstolo, ele simplesmente cai o queixo desse apóstolo. Por quê? Porque ele se depara com uma situação que nós vamos ver aqui, dentro do tópico de número 1, até aqui nós já temos, para baixo já temos o tópico de número 2, e daqui nós temos o tópico de número 3, ele está estarrecido. Vamos ver por quê. Primeiro, nós temos, Paulo se mostra impressionado. Impressionado por quê? Porque ele está sabendo que agora a igreja está seguindo um caminho que não é planejado por Deus. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas ao final deles são caminhos para a morte. Este é o problema de muitas vezes nós mudarmos a rota, sairmos da direção de Deus, daquilo que foi planejado por Deus, para seguirmos aquilo que nos agrada. Tá? Aqui no caso, então, não aos homens. Nós, muitas vezes, como eu já disse, seguir a Deus é fácil, ser cristão é fácil. Não é impossível, mas também não é fácil. Por quê? Nós temos que andar por um caminho, por uma rota planejada por Deus. Tá? E este caminho, veja, que ele é estreito. E ele culmina, ele termina, ele chega numa porta apertada. Tá? Ou uma porta estreita e o caminho apertado. Mas é a rota que Deus planejou para nós, é o caminho
que o Senhor deixou planejado para tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Veja que não há facilidade em nenhum dos testamentos, em nenhum dos dois tempos. Não há facilidade. Então, Paulo agora ele está admirado, veja, Paulo está surpreso e impressionado, porque agora a igreja já não anda mais pelo caminho. As igrejas da Galácia já não andam, já não seguem mais o padrão de caminho planejado por Deus. Tá? E nós temos este problema. Um evangelho diferente faz com que nós venhamos a confundir, porque é esta a ideia deste pessoal de hoje, confundir. Eles não querem ajudar, não querem melhorar, eles não estão preocupados com você, eles querem tão somente trazer confusão para o meio das igrejas. E isso eles estão conseguindo com uma facilidade muito grande, assim como os judaizantes conseguiram com as igrejas da Galácia, tá bem? Com os Gálatas. Então vamos lá. A ideia deste pessoal não é melhorar. Eles não estão preocupados com isto, com aquilo, com o que sai da sua vida, com o que entra na sua vida, de chamar a sua igreja de aquário, disto, daquilo. Não, eles simplesmente querem trazer confusão. Porque vai chegar um determinado tempo que estes mesmos sairão de cena, como nós vemos em na história eclesiástica, quantos aparecendo, se mostrando Cristo, mas num determinado momento desaparecem, fazem isto, fazem aquilo. Quantas vidas foram perdidas, tanto espiritualmente e até fisicamente, por causa desse tipo de ideia, de pessoas que trazem um evangelho diferente. Geralmente também se posicionam como um Cristo, se posiciona como um enviado, um mensageiro, um João Batista da vida, e eles vão impressionar. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado, porque a ideia principal é tirar a igreja do caminho que o Senhor traçou para nós. Veja que este caminho ele é traçado na eternidade. Tá bem? Não é um susto no Antigo Testamento, porque Adão e Eva acabam cometendo pecado, não é um susto porque os judeus se distanciam, está ali na próxima lição, se distanciam do seu chamado, da sua missão que o Senhor Deus chamou em Abraão, não é um susto a igreja agora tem que ser criada, não, tudo isto está previamente planejado por Deus, foi previamente planejado lá no princípio, Deus não é pego de surpresa de maneira nenhuma. Tá bem? Então, os acontecimentos vão surgindo e o plano de Deus vai sendo desenvolvido da maneira que ele, na sua suprema soberania, ele simplesmente já havia pré-meditado este caminho. Ele havia já pré-estabelecido. Paulo está estarrecido também, porque, veja, este evangelho adulterado, ele está incentivando os Gálatas desconsiderarem a graça de Deus. Tá? O que isto diz? Ao invés de eu ser salvo, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, eles estão desconsiderando algo. Lembremos-nos também que estes irmãos não são os irmãos inconversos, não é um pessoal que ainda não aceitou a Jesus. Veja, eles já haviam aceitado a Cristo, abraçado a fé e demonstrado, dado alguns sinais de que eram verdadeiros cristãos. Tá? Porém, veja, agora com o advento dos judaizantes, vamos ficar presos nessa situação, tá? E, se bem que nós estamos falando em outras lições de mais problemas que a igreja enfrentou e os apóstolos, com muita prudência e fé, eles conseguiram combater, e é por isso que muitas cartas são escritas, veja, incentivando os Gálatas a desconsiderarem, quer dizer, a não considerar mais a graça como única forma de salvação. Tá? Ou o presente de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé. Tá bem? Então, veja, a partir do momento em que mensagens aparentemente cristãs surgem na nossa vida e tenta, primeiro, mudar o nosso caminho, mudar a rota da igreja. Segundo, desconsiderar a graça salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo, preparada por Deus, nós precisamos acender aquele sinal de alerta. Tá? E isto é encontrado, eu vou ter que citar isto algumas vezes.
tá bem? Quando nós acrescentamos alguma coisa, ou seja, a placa da nossa igreja, um determinado tipo de vestimenta, um determinado tipo de costume, de moda, que nós chamamos de doutrinas secundárias, nós temos que tomar cuidado para que esta nossa preocupação, que é muito boa, ela não acabe interferindo na questão da doutrina primária, tá? Que é o ensinamento que vem para nos mostrar a vontade de Deus. Tá? E uma delas é que nós confiemos plenamente na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós confiemos na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Veja que o evangelho adulterado, falso, ele incentiva os cristãos, vamos agora colocar os cristãos de um modo geral, a desconsiderarem a graça, quer dizer, a banalizarem a graça, a deixarem a graça, sim, sem graça, vamos dizer assim. Vão deixar a graça sem graça. Por quê? Agora eles vão criar outros métodos, ainda que eles não tirem inteiramente a ideia, mas eles vão trazer algo para acrescentar, para melhorar a graça. Se é que o pensar isto é possível. Se só o pensar disto já é uma impossibilidade para um cristão verdadeiramente, genuinamente convertido. Tá bom? Por que Paulo está assustado? Por que Paulo se espanta tanto? Ele está aqui por causa, a igreja agora já não anda mais pelo caminho da salvação, eles agora estão trocando a graça pela lei e outra coisa que ele se assusta, né? Paulo, o pouco tempo que levaram para serem convencidos. Veja, existiram obreiros que devotaram a sua vida, dezenas de anos da sua vida, para tentar sequer convencer um ou dois ou três. Veja que eu estou falando de 10, 20, 30 anos batalhando pela fé. Tá? É o que Paulo, eu não sei quanto tempo que nós vamos falar aqui, que Paulo batalhou pela fé, para instaurar, para instituir, para pregar a Jesus Cristo e para que os Gálatas, mas ele se admira que o tempo que ele gastou para convencê-los, para demovê-lo deste convencimento, o tempo foi muito pouco. Foi muito pouco. Como eu disse, outra coisa também, veja, para o converter, não convencer, mas para o converter, muitas pessoas eles levam muito tempo para aceitar as doutrinas, para aceitar os costumes, para aceitar as ordenanças, as ordens, os preceitos. Por quê? Porque o evangelho sempre, o verdadeiro evangelho sempre vai ser o quê? A mudança de vida, a mudança do caráter, a mudança em todos os sentidos, o ser uma nova criatura. É sempre o evangelho do deixar, principalmente deixar aquilo que me agrada, que me chama a atenção, que eu gosto. Mas, por isso, às vezes, o tempo que se leva. Mas, quando é trazido a nós algo adulterado, o tempo não precisa ser tanto. Porque, geralmente, o evangelho adulterado, ele vai trazer aquilo que eu quero, que eu gosto de ouvir. Tá? Aquilo que eu preciso. Vamos nos lembrar que, no começo da igreja, ela é majoritariamente judia. Tá? A maioria dos judeus que vão se convertendo primeiro. E, automaticamente, eles trazem consigo também a ideia do judaísmo. A ideia. Veja que foi muito fácil desconvertê-los, vamos chamar assim. Por quê? Porque é uma das normas, das leis, dos elementos da religião judaica que mais chamava a atenção. Quem primeiro circuncidou, né? A ideia principal está na circuncisão. Quem primeiro circuncidou? Quer dizer, o cabra ia lá e falava assim, olha, você tem que lembrar que quem falou disso foi Abraão, quem fez isso primeiro foi Abraão, quem fez isso primeiro foi fulano, quem fez isso, quem instituiu foi Moisés, e parará. Quer dizer, ficava difícil para um judeu convertido para o cristianismo, novo convertido,
não ser facilmente convencido com aquilo que ele achava bonito, nacionalista, que arrepiava, e assim sucessivamente. Nós também, quando vimos no mundo, nós precisamos tomar cuidado. Para quê? Porque geralmente o falso evangelho, nos dias de hoje, vai trazer para nós aquilo que nós gostávamos. Vai trazer à tona novamente a nossa natureza pecaminosa, tá? As nossas superstições. Tá? Se você olhar para o falso evangelho, ele vai vencer da facilidade, né, com que se peca, com que se pode. Não, isso é coisa do passado, não tem nada mais a ver, porque Jesus Cristo fez isso, fez aquilo, e eles vão tentar trazer para a nossa vida de novo, principalmente aquelas coisas que nos chamavam a atenção. Né, as nossas superstições, o nosso modo pecaminoso de vida, a nossa natureza, eles vão mexer com isso. Tá? E quantos não estão deixando a graça para viver as leis que são trazidas de lá do nosso passado? Agora eu não estou falando de leis judaicas, eu estou falando da nossa lei, né, daquilo que nós vivíamos antigamente aqui no Brasil. E o inimigo sabe o que nós queríamos, o que nós gostávamos, o que nós fazíamos, e é óbvio que ele vai passar isso no nosso nariz, né? E nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Veja, além do pouco tempo, a pouca firmeza na doutrina, e eu me lembrei das sementes, né, do semeador. Uma das sementes cai até, ela até nasce, mas ela tem pouca terra, ela não tem tanto solo para que as suas raízes se aprofundem. E o que acontece? O sol vem e seca aquela planta que está nascendo. Então nós temos aqui a pouca firmeza doutrinária e a incapacidade de julgar heresias. Isto aqui já tem a ver com o quê? Com a nossa estrutura, a nossa estruturação, a nossa preparação. Veja, agora eu vou puxar a brasa para o nosso peixe. Cultos de doutrina, a escola bíblica dominical, estudos, tá? Em institutos considerados, avalizados pela sua denominação. Então, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? A pouca firmeza doutrinária e a incapacidade de julgar vem do quê? Da falta de conhecimento. Tá? Quando eu falo de firmeza na fé, eu estou falando de uma pessoa que ele tem... Vamos lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Tá? Quando ele é conduzido ao deserto para ser tentado. Como que é que ele combate as setas diabólicas? Com a palavra. Tá bem? Então, a firmeza doutrinária, ela vem o quê? E a capacidade de julgar, tudo está ligado ao quê? Ao conhecimento da palavra. Quase que eu escrevi Paulo. Ao conhecimento da palavra, das sagradas escrituras. Das sagradas escrituras. Tá bem? Então, agora vamos fechar esse pacote aqui. O que é que vai trazer? Firmeza, capacidade de julgar, o tempo, nós vamos conseguir resistir muito tempo a tal ponto de não nos desviarmos do quê? Da rota e não aceitar a rota aqui como caminho e também não aceitar os incentivos do mundo para nós desconsiderarmos a suficiência da graça. Vamos chamar aqui de suficiência. A partir de uma coisa que é suficiente, eu não preciso acrescentar mais nada, tá bom? Né? Principalmente nós que gostamos de comer uma farinha de mandioca crua, né? Grossa, né? Farinha grossa de mandioca, é a única coisa que nós acrescentamos, né? Arroz, feijão e um punhadão de farinha e um ovo frito é o suficiente, tá? Eu estou colocando aqui exemplos muito fracos, muito simples, para nós entendermos alguma coisa, a questão da suficiência. Quando a graça é sua graça, como é que nós cantamos? Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim, na vida de quem também, sua graça me basta a mim. Quer dizer, veja, e o Senhor falando para o apóstolo Paulo, ele pede 3 vezes para ser curado, e por 3 vezes, o que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta, a minha graça é suficiente, Paulo. Continue neste caminho estruturado, baseado na minha graça, que você vai bem, que você vai bem. E quando nós pensamos assim, né, a palavra vai fazer com que incursões e práticas que não são relevantes
para os cristãos, agora vamos esquecer a questão dos judaizantes, qualquer tipo de doutrina que não esteja em concordância com a palavra do Senhor, nós simplesmente não vamos permitir que elas entrem na nossa comunidade, seja na igreja, seja na nossa vida, tá bem? Obviamente, escaparemos das consequências ruins deste sistema, tá bom? Vamos para o ponto de número 2, que diz desta maneira. 2, o anátema, né? Então, Paulo se surpreende. 2, Paulo usa o termo, né? Anátema, seja anátema. Então, nós estamos aqui no ponto de número 2. Por que agora vem a ideia? Por quê? Veja, outra lição interessante é a questão da mensagem. Por que eles levam pouco tempo? Por que eles levam? Veja, é uma mensagem que alvoroça os crentes. Quer dizer, que incomoda, que perturba, que inquieta. Veja, ao inverso da palavra, é o inverso da palavra verdadeira. Por quê? O evangelho verdadeiro, ao invés de trazer inquietação, ele traz tranquilidade, ele traz paz. Tá? Independente da circunstância, do momento em que nós vivemos. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de mensagem. Tem pessoas que pregam, visitam crentes de outra igreja, que isto também é outra tática, outra prática muito ruim destes tais que querem, né, confundir os crentes. O que acontece? Eles levam determinadas ideias e mensagens, não é mensagem bíblica, aparentemente cristã, que faz o quê? Que alvoroça, que deixa a pessoa perturbada, que deixa a pessoa inquieta, deixa a pessoa, sabe, ela não sabe agora mais o que fazer, em quem acreditar. A ideia destes tais é o seguinte: eu posso não trazer para o meu lado, mas também não vai ficar do lado de lá. Então, o prazer é mórbido de ver o outro caído, de ver o outro perdido, de ver o outro perturbado, sabe? É uma coisa doentia. É uma coisa, é um pensamento, é uma ideia, é uma forma de trabalhar doentia. Então, veja, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Veja, a ideia do comentarista é que deve ser analisada com muito cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Tanto o que ouve, quanto aquele que cuida e sabe que o seu rebanho está ouvindo este tipo de coisa. Então, ele precisa tomar cuidado. Tá? E analisando, chegando a determinado, com bastante cuidado, tá bem? O que é que ele vai fazer? Ele vai trazer o antídoto, seja na terça-feira, seja na sexta-feira, seja na escola bíblica dominical, ele vai tomar cuidado. Porque, senão, o que acontece com um animal alvoroçado? Né? Chega lá no meio de um rebanho numeroso, de um gado numeroso, e faz um determinado tipo de barulho. Meu amigo, não tem quem segura, nem as cercas, dependendo do barulho, nem as cercas vão segurar o estouro do gado. Tá bem? Então, quando nós falamos de alvoroçar, nós estamos falando assim de algo que chega para causar impacto e espalhar mesmo, arrebentar com tudo. Então, você analisou, principalmente aqueles que têm a responsabilidade, que estão sobre o rebanho, por isso eu gosto sempre, vou citar de novo aquele versículo que eu gosto, que ele diz assim, coloca o teu coração sobre o teu rebanho e conhece o estado das tuas ovelhas. Você fazendo isso, o que vai acontecer? Você tem o antídoto para a questão do adulterado. Tá? O veneno que está na panela, você analisando cuidadosamente, chegando à conclusão e aplicando o inverso, quer dizer, a picada da cobra, qual que é o inverso? O soro antiofídico. Então, você vai poder tratar do seu rebanho com mais cuidado. Porém, isto exige trabalho e muito trabalho. Então, tá bom? Ponto de número 1, a inquietação dos Gálatas, elas vêm por causa disto, porque o falso ensino tem a capacidade de deixar as pessoas alvoroçadas e inquietas. Você vai vê-los na igreja depois, ele parece que não tem mais paz. Tá? Enquanto ele não for para onde ele quer pelo menos uma vez por semana, 2 até, vai mais lá do que aqui, isso é inquietação, é alvoroçar. Tá bem? E o que acontece? Nós precisamos tomar cuidado, analisando cautelosamente a mensagem que está sendo trazida e aplicando o remédio.
Tá bem? Ponto de número 2, ainda que um anjo do céu. Veja que Paulo, ele usa a questão do anátema até para o anjo, até para um anjo. Por quê? Vamos relembrar que a preocupação do apóstolo Paulo não é com homens, mas com Deus. A sua preocupação é com a pureza do evangelho. Vamos lembrar? Vamos lembrar então? Então veja, ele traz essa questão a si mesmo, ele diz eu, ou um anjo, ou um outro qualquer, ele coloca todos debaixo do anátema, porque a sua segurança ela é tão grande e a sua certeza ela está tão completa que ele simplesmente ele falou, ó, eu, anjo, tal, colocou todo mundo debaixo de anátema, tá? Mas uma coisa que nós precisamos preocupar é a questão da angelologia, né? Uma certa feita me falaram sobre, para falar alguma coisa sobre anjos. Porém, uma coisa difícil é que as pessoas, algumas denominações, têm uma visão totalmente equivocada quanto aos anjos e seu ministério. Tá? Suas aparições, como ele surge, como ele trabalha, qual é o trabalho. Preste bem atenção nisso aqui. Veja, o destaque do ponto de número 2 é que o anjo não falou de Jesus, quer dizer, ele não evangelizou. Ele não evangelizou. Por quê? A função é da igreja. A função é dos crentes evangelizar, não do anjo. Pelo contrário, mas o que ele faz? Ele chama a atenção de Cornélio, ele orienta Cornélio a quem ele deveria chamar. E quem foi que ele indicou? O apóstolo Pedro, o líder da igreja. Né? O líder da igreja, o apóstolo Pedro. Ele diz, olha, você vai conversar com Pedro. Você vai conversar com Pedro. Ao mesmo tempo, o Senhor está falando com Pedro que está discutindo com Deus que não come coisa imunda e nem comum. É esta a situação de Atos capítulo 10. Tá bem? Então vamos prestar bem atenção que o anjo não fala de Jesus. Se você ler o capítulo, ele não vai falar nada, ele simplesmente fala das suas esmolas, da sua vida piedosa, tá bem? Ele tece quase como um elogio, tá bem? E depois ele diz, olha, quer conhecer mais? Quer aprender mais? Na ideia de alguns, o anjo vai cruzar a perna lá e ficar falando de Jesus Cristo, sentar, cruza a perna, pega uma xícara de café e vamos bater papo. Vamos evangelizar. Não, ele simplesmente diz o quê? Olha, procure Pedro, ele é quem vai falar. Pedro fala da pessoa bendita de Jesus Cristo, transmite o evangelho, o batismo com o Espírito Santo e a obra é feita. Então, veja, cada situação no seu galho, tá? Cada fruta no seu galho. Então, da laranja na laranjeira, da maçã na macieira, da banana na bananeira, e a evangelização é responsabilidade da igreja. Tá bem? O anjo, ele fez a sua parte. Ele vem fazer a sua parte. Ele manifesta-se na presença de Cornélio e ele diz para ele, lembra o que ele faz, tá? As suas obras. Porém, na hora de transmitir o que ele deveria fazer além daquilo que ele já fazia, que é a questão do evangelho, conhecer a pessoa bendita de Jesus Cristo, ser evangelizada, ele falou, não, aí já não é mais função minha. Então, às vezes a gente evita determinados assuntos porque nem todo mundo concorda. O que vai acontecer? Se você trouxer alguns assuntos extremamente bíblicos, que não é a nossa a visão não fazer, você vai perder muitos amigos. Eu não estou falando aqui de inscritos, eu estou falando de amigos. Você vai, por quê? Porque as pessoas já têm uma ideia, veja, já têm uma ideia concebida, tá bem? Já tem uma concepção, uma ideia do que é aquilo. E quando você vem e traz justamente o contrário daquilo que eles acham que é, que as pessoas acreditam que seja, o que acontece? Essas pessoas, ao invés de continuar, sei lá, discutindo, debatendo, até chegarmos a um X, a um ponto comum, não, eles simplesmente abrem mão e desaparecem. Esse é o problema, muitas vezes, de tratar determinados assuntos. Mas alguns assuntos que nos pediram, não é que nós não estamos, nós estamos preparando para quê? Justamente para este momento. Tá bem? A questão de analisar muito bem o que vai se falar, o que vai se fazer, porque nem todo mundo consegue acompanhar ou receber ou ouvir determinadas coisas. Então, nós temos aqui o ponto de número 2, ainda que um anjo do céu,
Então, Paulo traz a questão do anátema até para os seres celestiais, tá? A questão do anátema, lembra que eu falei que tem o anátema das coisas e tem o anátema das pessoas. Nós vamos ver mais adiante. Então, o anjo não fala de Jesus Cristo ou do Evangelho, mas orienta a Cornélio quem ele deveria chamar, que no caso foi o apóstolo Pedro, como eu disse, que também já estava tomando outro puxão de orelha do outro lado. Tá bem? E depois ele vai até lá. Pedro não gostava, tinha medo dos judeus de ser visto. Paulo diz assim: olha, Pedro, eu tive que chamá-lo a atenção na face, porque foi digno de repreensão. Quer dizer, quando você está no meio dos gentios, você é gentil. Quando você é os judeus aparece, você simplesmente desaparece de perto dos gentios. Então ele chama a atenção quanto a este pensamento dúbio, né, de Pedro. E Paulo chama a atenção dele nessa questão. Tá bem? Então, ele está lá tomando uma bronca também, que ele tem que fazer o que o Senhor manda. Na questão não era comer alimentos, mas evangelizar a corte italiana. A coorte. Tá? Coorte é uma coisa, coorte é outra. O que é uma coorte? É uma caravana composta de 600 pessoas que estavam junto com Cornélio. Tá bom? Ponto 2, 3. Veja, agora sim, a questão do anátema. Ponto 2, 3. Nós temos aqui anátema. Então, a palavra anátema está aqui na lição. Ela é oriunda do hebraico herem. No caso, R, né? É como então fica errem ou errem, alguma coisa parecida com isso. Não sei, também não sou. Mas veja, a ideia desta palavra é o anátema. Lembra que eu falei anátema como sendo excluído de utilização humana. Quer dizer, que o objeto já está debaixo de maldição. Tá bem? Vamos lembrar lá da cidade de Jericó, quando, né, ele traz as cunhas de ouro, a capa babilônica e as moedas de prata, e traz para dentro do arraial. Então, o que estava sob anátema? O que estava debaixo de anátema? A ordem era: destruam tudo e não tragam nada, porque Deus não tem prazer naquelas coisas. E ele simplesmente fez isso. Trouxe, sofreu ele, sua família, seus bens e tudo mais. Veja, as consequências. Voltamos a pensar nas consequências de determinadas práticas, porque há ensinamentos que fazem nos pensar que tudo nos é lícito, nós podemos fazer o que quiser. Não, veja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí vem a questão da ideia do quê? De você conhecer o verdadeiro evangelho. Conhecer o verdadeiro evangelho para evitar as consequências. Veja que na consequência dessa família, toda ela foi exterminada. Então, aqui objeto e aqui pessoa, que é a questão que Paulo está dizendo. Eu, alguém ou até um anjo. Na utilização aqui, excluído da utilização humana. A segunda ideia é colocar debaixo de uma maldição, ou colocar-se, aí nós temos a indicação de ser uma pessoa, tá bem? Colocar-se debaixo de uma maldição. Então, aqui, né, é a pessoa que está sob anátema, aqui é a pessoa. No caso da lição, nós temos que pessoas estão sob anátema. São pessoas que adulteram o evangelho, que trazem um segundo evangelho, um evangelho além, como disse o apóstolo Paulo, um evangelho além do que eu vos tenho pregado, um outro evangelho, um segundo evangelho. Então nós precisamos tomar cuidado, tá? Tanto com objetos que estão sob anátema, que não é para o cristão obter, nem comprar, nem pegar emprestado, nem receber doação. Então vamos lá, aqui como objeto, tá? Excluído da utilização humana, e aqui a questão da pessoa que se coloca. Já aqui na lição, no contexto em que nós estamos usando, é a questão do falso evangelho. Vamos para o ponto de número 3, né? Falamos sobre o anátema, né? Então, dentro do anátema, a mensagem que alvoroça os crentes é anátema, tá? O anjo, que você muitas vezes vê, e que manda você fazer um monte de coisa, isto, aquilo, e até parar de orar, não é anjo. Para começar, não é o anjo. Os anjos do Senhor, tá bem? E se for,
está sob anátema. E o terceiro, o que é o anátema, quer dizer, o objeto excluído da utilização humana, ou uma pessoa que se coloca debaixo de uma maldição, ou colocar debaixo de uma maldição. Aqui Paulo coloca, né, 3 classes de pessoas, né, ou alguém, eu, ou um anjo. Então ele coloca aí pessoas, né, classe de pessoas. Ah, mas você diz, mas um anjo é uma pessoa? Lógico que ele tem a personalidade, tá? Ele tem personalidade também. Ele só não é eterno, é criado. Tá bom? Vamos para o ponto de número 3. Número 3. Vamos encontrar aqui. Agradar aos homens ou a Deus. Então nós vimos aqui, né? Não aos homens. Tá? Ainda que seja, você o tenha por grande estima, mas se as suas ideias fazem com que você se distancie da presença de Deus, faz com que você mude a rota, distancie-se da presença, você começa a desconsiderar o que Deus tem feito por você e pensar que precisa de mais alguma coisa, tá? O tempo que você levou para ser convertido com essas palavras agora, daqui meia hora você já está lá pintando e bordando, como diz o outro, né? Ah, eu esqueci de falar desse ponto, né? Bastou o apóstolo Paulo se afastar. Veja, que a situação é tão difícil, vamos entrar no ponto número 3 já, porque, veja, enquanto Paulo estava perto, estava tudo bem. Quando Paulo chama esta atenção, ele não está com os Gálatas, mas ele esteve com eles. Tanto é que foi ele quem evangelizou. Mas bastou o apóstolo Paulo. Isso aqui fala de pessoas que estão convencidas e não convertidas. São aquelas pessoas que determinada coisa ele tirou da frente dos olhos, mas não tirou do coração. Tá? Não tirou. Só está esperando alguém chegar e falar assim, não é que ele acha que é pecado, ele só deixou de fazer porque é conveniente ou para que alguém não lhe chame atenção. Porém, se alguém chegar e falar, tá liberado, meu amigo, segura, hein? Segura, que o cabra vai correr longe. É só um maluquinho chegar na frente de todo mundo e falar, tá liberado isso aqui. Pelo menos esses tais que tiraram da frente dos olhos e não tiraram do coração, eles vão voltar a chafurdar na lama do pecado outra vez e rapidamente. E rapidamente. Tá bom? Então, ponto 3, agradar a Deus e aos homens, melhor, antes agradar a Deus do que aos homens. Nós vemos, então, a seriedade do apóstolo Paulo. Por quê? Começamos com o ponto de número 3.1, que diz assim, repetindo a advertência, quer dizer, Paulo vai chamar a atenção de novo. Tudo aquilo que ele começou a usar no início, agora ele traz novamente. Por quê? Por causa da seriedade que é adulterar, deturpar os ensinos da palavra de Deus, afastando. Veja, agora nós temos uma visão diferente aqui. Vamos falar sobre isto. Se bem que nós já falamos alguma coisa aqui também. Tá bem? A questão da seriedade em você defraudar, em você adulterar, você rasurar, tá? Você fazer com que perda a originalidade deste documento, a seriedade de deturpar os ensinos, é tão grande que Paulo traz à baila novamente a ideia do anátema. Tá? Veja que ele traz esta ideia para quê? Para que os irmãos sintam, para que a igreja perceba o quão sério é o que está acontecendo. Tá? Afinal, da minha mãe dizia assim, olha, o que há de cura, o que aperta, segura. Quando a gente ia tomar um remédio ou fazer um determinado curativo, muita gente fala, né, metiolate, eu não vou falar de novo, não. Mas existiam remédios, outros remédios, né, uma dorzinha de barriga, um verme e tal, geralmente um chazinho de loja, um boldo, né, geralmente um metiolate, eram coisas desagradáveis de participar. E outras coisas. O pessoal, como eu já disse antigamente, existiam muitas superstições, né? Fazer remédio com o olho da bananeira, minhoca frita, óleo de jacaré, bichinho de amendoim, era uma infinidade de coisas. Isso, o bichinho de amendoim ainda ia. Não dura quando você tinha que comer aí uma pratada aí de minhoca frita por causa de asma, aquelas garrafadas que tinham antigamente, aquela coisa toda. Então, nós precisamos tomar cuidado. Mas, afinal, da minha mãe sempre dizia assim, quando eu reclamava de algum tipo de remédio, ela dizia, o que há de cura e o que aperta, segura. Né? Quanto mais você apertar o cadarço do tênis, para jogar bola, para isso, para aquilo, para andar,
você vai andar mais tranquilamente. E o azedo, o ardido, era o que curava, e ainda é até hoje. Ainda procuro não comer minhoca, mas evito determinados, a não ser que sejam remédios controlados, tá? Que você tem que fazer uso diário, controlado. Fora isso, uma gripezinha aqui, um resfriadozinho ali, a gente vai lá, come um meio quilo de folha de poejo, de hortelã, disso, acha para o meio do caminho e vai passando na calça aqui, vai comendo, né? Se bem que tem que tomar cuidado, tem que conhecer para não comer veneno. Né? Tem que conhecer para. Por quê? Veja, por causa o que pode ser aparentemente um remédio é veneno, e você acaba, né, passando mal. Tá bem? Então, Paulo ele traz esta ideia de que o ar de cura e que aperta segura. Não era o que os irmãos queriam ouvir, mas Paulo tinha que transmitir o ensinamento. Sabe? Aquela questão da dureza, né? A igreja reclama, nossa, que mensagem dura, esse pastor é bruto, essa mensagem não sei o quê. Meu amigo, remédio com gosto de chocolate, com gosto de framboesa, de amora, não serve para nada não, tá bem? E isto Paulo está preocupado, como nós dissemos, por quê? Porque este tipo de ensinamento, de tratamento com a palavra de Deus, né? O deturpar a palavra, afasta os irmãos do verdadeiro evangelho. Do verdadeiro evangelho. Tá ok? Então vamos mais adiante, evangelho, L-H-O. Vamos para o ponto de número 3.2? Ponto 3.2 ele vai dizer assim, o que agrada aos homens? Agora a coisa está tentando, né? Então, ele estava tratando a respeito da salvação das almas. Nós já falamos sobre isso, tá? Mas eu vou destacar aqui. As palavras pareciam amargas, acabei de falar do remédio, mas era o remédio que deveria tomar. Então, vamos voltar à questão. O que agrada aos homens? Geralmente, o que agrada aos homens desagrada a Deus. Geralmente, o que agrada a maioria dos cristãos não é bíblico, é aparentemente cristão. Aparentemente cristão. Por isso, veja, traz a ideia de trazer a ideia aqui de quê? De que Paulo, a preocupação de Paulo era as almas, a salvação das almas. Então ele não estava interessado em agradar a homens, agradar a anjos, agradar a igreja. Ele está fazendo de tudo para salvar, para transmitir uma mensagem que desperte o desejo da salvação, de se manter dentro dos costumes, da doutrina, da palavra de Deus. Tá bem? E geralmente hoje o que acontece, uma grande maioria já não querem mais ouvir, obviamente que alguns líderes, para não perder a popularidade ou para aumentar a popularidade, acabam acatando a ideia de transmitir uma água com açúcar, né, para os crentes de sua igreja, para não desagradar. Meu querido amigo, meu querido irmão, quem salva almas é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer nada, tá bem? Se a palavra for gostosinha e o Espírito Santo não salvar, não está comprometido com um evangelho adulterado, você está acatando a ordem errada. Por isso, quem nós devemos agradar? Agradar a Deus. Porque a visão principal é a salvação das almas. Salvação das almas. Ainda que as palavras pareçam amargas, mas o remédio que eles deveriam tomar. Lembra? A finada Dona Conceição dizia o que há de cura e o que aperta segura. Por último, 3.3. Deixa eu dar uma olhada no tempo, né? Já chegamos no tempo. Então vamos lá, o ponto de número 3.3 traz o que agrada a Deus, então nós continuamos falando sobre isto. Né? O que agrada a Deus? Veja que a preocupação de Paulo é tão grande que ele escreve uma carta, tá bem? Com várias folhas, várias páginas, vamos dizer assim. Lógico que no tempo, né, não tinha o papel, né, o produto da celulose, mas havia lá os papiros, né, as cascas de alguma coisa que eles usavam para escrever. Então, veja, a preocupação, né, o que agrada a Deus? Veja que a preocupação deste servo foi tão grande que ele gastou horas, talvez dias e noites, escrevendo uma carta. Então, é uma preocupação. Isto é colocar o coração sobre o seu rebanho, conhecer o estado
das suas ovelhas. Isto é, Paulo perdeu, não é que ele perdeu, ele ganha muito tempo escrevendo uma carta. E isto agrada a Deus quando nós nos dispomos a, de todas as maneiras, cuidar, alertar a sua igreja, o seu povo. Segundo, o que é outra coisa? A obediência ao evangelho, ao verdadeiro evangelho. Veja, agora aqui está o oposto da ideia principal, tá bem? Lá no começo, do falso evangelho. Então, obedecer ao verdadeiro evangelho, não é obedecer a qualquer evangelho, não é obedecer ao falso evangelho, mas ao verdadeiro evangelho, a verdadeira boa nova, tá bom? Que vai nos ensinar principalmente a dependermos único e exclusivamente da graça do nosso Deus. Depois, o que agrada a Deus? Preservar ou preservar-se. Preservar a verdadeira doutrina, quer dizer, o verdadeiro ensino, ou, eu pus a ideia aqui, não sei se vai ser legal, preservar-se na verdadeira doutrina. Então, veja, não adianta eu exarar, eu ensinar, eu explicar a verdadeira doutrina, se eu mesmo, preservar-se na verdadeira doutrina. Então, quer dizer que eu devo, antes de mais nada, dar o exemplo com a minha vida. Fazendo o quê? Preservando-me na verdadeira doutrina. Tá? Por quê? Como diziam os nossos antigos, eu não sei se todos, mas eu ouvi uma vez isso do meu finado pai, do seu José Raimundo. Ele disse para mim, faz o que eu mando. Ele tinha o costume de se assentar à mesa para as refeições sem camisa. Mas ele ficava extremamente irritado, eu sendo mais velho, se ele me visse daquela maneira. E ele disse, o dia que eu souber que você entrou na casa de alguém, de um homem sem camisa, aí nós vamos conversar. Então, até hoje, graças a Deus, eu lembro, continuo lembrando. Então, veja, aqui eu me preservando na verdadeira doutrina, eu não estou falando para a igreja, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Não, eu estou como Paulo, dizendo assim, olha, faz o que eu faço. Se você achou alguma coisa, faz, porque eu sou imitador de Cristo. Pedro e João, na porta do templo, a chamada Formosa, o que ele diz para o coxo? Olhem para nós. Olhem para nós. Isso só pode ser dito, essa ideia só pode partir de pessoas que têm certeza que estão perseverando na doutrina e perseverando, preservando-se na verdadeira doutrina e preservando a verdadeira doutrina. Eu tanto vivo quanto ensino a verdadeira doutrina. Tá? Por quê? Porque a minha ideia, vamos voltar, não é agradar a homens, é agradar a Deus. Tá bom? Segundo, vem a ideia aqui novamente, olha, o pouco tempo, a pouca firmeza, a incapacidade de julgar, mas isto não agrada a Deus. O que agrada a Deus? Estudar e estar atento. Estudar o quê? A palavra do Senhor e estar atento às heresias quando elas tentam entrar ou adentrar, ou a incursão da congregação nas práticas que são esdrúxulas, estranhas à igreja de Nosso Senhor, não fazem parte da nossa liturgia. Então eu tenho que estudar a palavra de Deus e eu tenho que estar atento, não somente, né? É tipo assim, vigiar e orar, vamos dizer. Vamos inverter aqui, ó. Vigiar quer dizer estar atento e orar, quer dizer, eu vou estudar a palavra do Senhor. Vamos substituir o orar aqui. É vigiar e estudar a palavra. Por quê? Eu só vou conseguir ser capaz de julgar alguma coisa quando eu tenho conhecimento de causa. Quando eu tenho conhecimento de causa? Quando eu estudo. Um advogado, quando ele não se acha totalmente preparado para defender uma causa, o que ele pede? Uma prorrogação. Ele vai pedir uma prorrogação vistas. Para quê? Para que ele tenha mais tempo para se inteirar do caso. Tá? E estar atento, logicamente, às sutilezas do seu colega. Né? Aqui, no caso, a sutileza não é dos nossos colegas. Tá bom? Não deve nem fazer parte do rol de colegas, né? De conhecidos, sequer de amigos. E estar atentos para quê? Para quando as falsas doutrinas, ou a doutrina aparentemente cristã, o outro evangelho, tentar entrar nas nossas congregações. Lembre-se disso, professor, lembre-se disso, superintendente, pastor presidente, nós somos a cerca do rebanho, tá bom? A cerca do rebanho. Se cair uma cerca, o rebanho fica extremamente, se tiver muito frouxa, se for uma cerca frouxa, não estuda e nunca está atento, o lobo vai entrar muito facilmente. Outra coisa que agrada a Deus é viver, tá? Pela fé. Mas o meu justo viverá da fé.
Essa foi a base da reforma. Esta foi a base de Lutero, se eu não me engano, não é? O versículo, mas o meu justo viverá pela fé. E mais adiante está escrito, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então veja, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bem? Então nós precisamos viver por fé. Por quê? Porque, veja, doutrinas há na palavra de Deus que nós não vamos conseguir entender, compreender completamente, mas pela fé eu acredito que é a palavra de Deus e é a verdade, e eu vou fazê-lo como tal. Mesmo que para muitos não faça sentido, mas para mim faz. Por que faz sentido? Deus falou, está na sua palavra, ora, eu tenho que viver pela fé para agradar a Deus. Abraão foi chamado a viver pela fé, já que nós citamos Abraão tantas vezes no início da lição. Tá bem? Por último, já falei lá no início, não querer devolver a Deus o presente que ele nos deu. A questão está aqui, que a falsa doutrina faz com que os gálatas desconsiderem a graça de Deus. A partir daí, desconsiderando a graça de Deus, eles acham que para ser salvo, eles precisam acrescentar, complementar a obra salvífica, o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo o quê? Introduzindo práticas judaizantes, quer dizer, elementos da sua antiga religião, da sua antiga vida, da antiga fé, para o cristianismo. Isso é querer devolver. A pessoa fica preocupada, mas é só isso, eu não preciso fazer mais nada. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, Você não tem que fazer nada. Toda vez que o homem e a mulher tentou ajudar a Deus, ele só estragou mais ainda o que ele tinha que fazer. Tá bom? Então vamos lá, passamos aí dos 60 minutos, mas falamos da lição de número 2, o falso evangelho. Tomemos cuidado, prestemos atenção, tá bem? Fiquemos alertas, vamos perseverar, vamos obedecer, vamos estudar, tá bem? Vamos estar atentos, vamos viver a fé e agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, porque é suficientemente bom na minha vida. Amém.